Pois bem, Rodrigo, a gente tem que partir de um primeiro ponto que os contratos de concessão, eles preveem um reajuste anual da tarifa. Isso porque você tem, durante um ano, uma variação no custo dos insumos da referida operação do transporte público. Então, o custo do diesel, o custo da mão de obra, o custo de demais insumos como o pneu, a renovação de frota. E o que a gente vem observando dos últimos 12 meses? Houve uma total falta de previsibilidade em relação às perspectivas de reajuste desses insumos. Então, só para se ter uma ideia, só esse ano o diesel, que é um dos principais vetores do transporte público coletivo, ele teve um aumento de mais de 47%. E considerando os últimos 12 meses, isso chega próximo a quase 80%. Então, essa variação, esse aumento, além da normalidade do diesel e dos demais insumos, isso gerou com que a tarifa de transporte público ela recebesse, ainda que não todo o impacto do aumento dos seus insumos, mas buscasse aí um equilíbrio de forma a garantir a manutenção desse serviço que se encontrava aí prestes a entrar de colapso. Paulo, você fala aí sobre esse colapso, esse déficit, né, que as empresas de ônibus aqui em Caruaru estavam enfrentando, esse valor, né, que foi reajustado, ele consegue suprir, ele é o ideal para suprir essas demandas do setor? Laís, é bom esclarecer que essa crise no transporte público ela não é exclusiva do município de Caruaru, tá? Essa crise do transporte público coletivo é algo que existe a nível nacional. Então, vários sistemas colapsando. Recentemente a gente viu isso em Salvador, empresas indo além da recuperação judicial, elas falindo realmente e colocando aí em cash essa prestação de serviço. Em relação ao aspecto do aumento, não, infelizmente não. Infelizmente o aumento a gente entende, é delicado se falar de aumento, mas essa atualização, digamos assim, tarifária, ela não contempla ainda todo o aumento que houve dos insumos da operação de transporte público, em especial o diesel, que eu reitero, que só esse ano ele teve um aumento de mais de 47%. Então, em razão da política hoje de preços da Petrobras, isso saiu do controle para fins de qualquer operação, seja transporte público, seja caminhoneiro, qualquer operação que seja dependente do diesel, essa previsibilidade, e aí, infelizmente, a gente tem que garantir o serviço, e não há como não garantir o serviço sem que haja a atualização tarifária, já que a única fonte de custeio, ou seja, a única fonte de manutenção financeira do serviço de transporte público, aí aqui no município de Caruaru, é a tarifa. Agora, Paulo, a licitação da qual as empresas que fazem parte, né, desse transporte público aqui de Caruaru participam, existe uma questão de que o reajuste deveria acontecer de forma anual para não impactar no bolso dos passageiros e também ajudar o setor, né? A gente não há reajuste, né, no município desde o ano de 2019. De que forma isso impactou no funcionamento das empresas que atuam aqui na cidade? Rodrigo, a previsibilidade do reajuste anual de tarifa justamente para garantir esse não distanciamento entre o custo real da operação e um preço ajustado da tarifa conforme a cesta de índices do contrato de concessão que foi licitado. Na hora que não há por parte do poder público o devido cumprimento desse reajuste anual, bem como da correta aplicação dos índices de reajuste contratual, esse reajuste não deferido, ele, apesar de ser um gesto político, populista, ele, eu falo isso do ponto de vista pretérito, tá?
Então, o que é que se tem? Você apenas está postergando um justo reajuste e dando uma falsa impressão que com aquela tarifa, ainda que defasada, o sistema esteja sendo remunerado. Então isso é irreal, o sistema ele vai, na realidade, se distanciando da sua real viabilidade econômico-financeira. E aí, quando por questão de sobrevivência, sob risco de não colapsar o sistema, a necessidade desses realinhamentos de forma mais incisiva, vamos colocar assim, de forma mais real, ainda que não contemple toda a necessidade do sistema, aí há, digamos assim, há uma maior observação, há uma maior discussão em relação, mas eu acredito que se anualmente o contrato de licitação, o contrato de concessão vier a ser observado, esses impactos seriam menor sentidos pela população. E só para reforçar, né, Paulo Arthur, que quando o funcionamento tá perfeito, que as coisas estão, a engrenagem está rodando, não é só as despesas da empresa que são pagas e tudo mais, mas também a gente consegue manter os postos de trabalho que essas empresas de ônibus geram aqui em Caruaru. Isso é bom salientar, Laís, como você bem frisou. O sistema de transporte público, seja ele na realidade do nosso município, que ele é municipalizado, ele difere do sistema de transporte público da região metropolitana, que é estadualizado. Você tem diversos empregos diretos e indiretos a partir desse importante modal de transporte. Então, é bom a gente salientar que além dos postos de serviço que são garantidos, são assegurados com as empresas de transporte público coletivo de passageiros, você não tem como garantir nenhum desenvolvimento econômico sem que haja uma priorização do transporte público coletivo de passageiros. Então, a gente vê nesse gesto do Poder Executivo uma busca de soluções efetivas, além de outras que vêm sido adotadas, de forma a priorizar o transporte público coletivo de passageiros e, logicamente, tirá-lo do risco do colapso. O sistema ainda está na UTI, precisa de atenção, mas esse gesto tem que ser de toda a sociedade. Tá? A sociedade tem que entender que não há como ter desenvolvimento sem um transporte público justo e devidamente remunerado. A gente sabe que o transporte público ele carece de solucionar alguns problemas que são pontuais, tá? Mas aí também a gente conta mais uma vez com as ações políticas e afirmativas do município de Caruaru para garantir não só a questão da sobrevivência financeira, como também da circulação e do melhor atendimento à população. Perfeito, Paulo. A gente agradece, né, seus esclarecimentos, suas informações e estamos sempre à disposição aí da AETPC para poder esclarecer junto aos passageiros as mudanças no sistema de transporte aqui de Caruaru. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Um bom dia, Laís. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia. Tá, e a gente conversou com o Paulo